Boa noite, professor Vanderlei. Aqui quem fala é o Henrique Guimarães Ribeiro. Eu sou estudante de Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Goiás e eu faço a sua turma e eu faço parte da sua turma de Algoritmos e Estruturas de Dados 1 do segundo semestre de 2018. Bem, eu venho aqui hoje apresentar para o senhor o nosso trabalho complementar da matéria quanto ao tema de árvores, quanto às árvores, né? As árvores binárias, que o senhor pediu para que a gente fizesse um trabalho complementar. Antes de começar o trabalho, eu gostaria de me desculpar com o senhor por não estar utilizando a tela cheia, a função de tela cheia do LibreOffice Impress, porque por algum motivo a tela cheia, não sei se é o meu computador, se é o documento, se é o software, né, se é o LibreOffice mesmo que está dando esse problema, mas quando eu coloco em tela cheia, ele corta algumas palavras, deixa muito pixelado e aquilo lá fica basicamente impossível se torna inapresentável. Não tem como eu apresentar ao senhor os slides da maneira que ficam. Então eu preferi aumentar o máximo que eu consegui o tamanho do slide nessa telinha normal. Bem, agora apresentando meu grupo sou eu ali em primeiro lugar, né, em ordem alfabética. Logo em seguida vem o João Pedro Barbosa Leão e o Matheus Diniz de Alencar. No nosso tema é árvore com costura ou com fios. E pensando nesse tema, eu armei aqui um pequeno roteiro, né, uma agenda para poder explicar com mais facilidade esse trabalho, né, o trabalho de árvores com costura. E nessa agenda, nesse roteiro, eu começo explicando a definição de árvore binária com costura, já considerando a definição de árvore binária anteriormente ao trabalho, né? Logo em seguida, eu explico qual foi o problema que levou a desenvolverem a árvore com costura. E logo depois do problema, eu explico qual foi a solução utilizada para sanar esse problema e como essa solução funciona. E logo após a solução, como ela funciona, que é a parte de execução. Bom, essa é a minha parte da apresentação. Logo em seguida, o meu colega João Pedro vai explicar o algoritmo que nós desenvolvemos para exemplificar uma árvore binária com costura, né, que é a nossa implementação. E por último, a gente vai apresentar o questionário que o senhor pediu para que a gente desenvolvesse quanto a esse tema. Bom, começando pelas nossas referências bibliográficas, perdão. Um pequeno erro aqui que eu não tinha notado antes. Mil perdões. Começando pelas nossas referências bibliográficas. A gente primeiro utilizou o livro Estruturas de Dados e Seus Algoritmos, do James Louis Schwarzer, para explicar uma pequena definição quanto à árvore de costura, qual é o intuito, né, sobre qual é o intuito da árvore com costura. Esse é o mais, apesar de ser um livro bem completo, a gente teve uma utilização mais simples nesse trabalho. Logo em seguida a gente utilizou o artigo do Joseph H. Morris de 1979, que é Traversing Binary Trees Simply and Cheaply. Basicamente o que a gente pensou é o seguinte: o Joseph H. Morris ele desenvolveu um dos algoritmos de travessia, né, de andar pela árvore binária com costura, um dos mais famosos do mundo, um dos mais utilizados e um dos mais bem pensados também. Então nós utilizamos a definição dele nós utilizamos o algoritmo dele como exemplo de uma árvore com costura bem implementada. Bom, terminando aqui a parte das referências bibliográficas, eu queria pular para uma pequena alegoria. O que costura tem a ver com programação? Que diabos é uma árvore com costura? Por que tem costura no meio? Bem, quando você pensa em costura, você pensa em fios que juntam coisas e fios que mantêm, né, buracos, que mantêm a sua roupa junto, e fios que se entrelaçam, esse tipo de coisa. E a árvore binária com costura não é muito diferente dessa noção, ela não foge muito dessa noção. Porque mais para frente, como o senhor vai entender mais para frente, como eu vou explicar mais para frente,
Eles desenvolveram um método para que você pudesse voltar na árvore binária sem ter que retornar para o início da árvore. Você poderia voltar um pouco antes ou um pouco depois. Você não precisaria voltar para o início da árvore para poder continuar a busca na árvore em si. Começando pela definição de árvore binária com costura, eu tomei aqui o motivo, né, do porquê a árvore existe. Basicamente, ela foi criada para facilitar a travessia, né, facilitar as buscas pela árvore, né, facilitar o andamento das buscas, né. Basicamente, em uma dada ordem, né, facilitar as buscas em uma dada ordem, sendo que essa ordem já explica, perdão, sendo que essa ordem já é definida preemptivamente, né, já é definida antes da utilização de um algoritmo de costura, antes de uma árvore de costura. Você vai utilizar a mesma ordem que você utilizaria para uma árvore binária comum. Bom, agora, por que, como que eles pretendem fazer essa facilitação? Eles pensaram o seguinte: em uma árvore binária, as folhas sempre vão ter dois ponteiros nulos que não apontam para lugar nenhum. E ao mesmo tempo que isso, para que você faça a travessia na árvore, para que você ande a árvore inteira, ande entre aspas, né? Você tem que sempre fazer você tem que ou utilizar um stack, né, por meio de um algoritmo recursivo, ou você tem que modificar a estrutura da árvore, ou você tem que ficar fazendo uma rotina muito repetitiva que demora tempo. Por exemplo, você começa na raiz e você tem que ir sempre para o lado mais esquerdo da árvore. Aí depois você começa pela raiz de novo, você vai para esse mesmo lugar, só que ao invés de você olhar a última folha pela esquerda, você vai olhar pela direita. Entendeu? Aí isso era um grande problema. Isso gera problemas com o tempo, gera problemas com processamento e tudo mais. Como na época o processamento não era algo abundante quanto hoje em dia, tão quanto hoje em dia, precisaram pensar nisso. E como o Schwarzschild explica aqui nessa passagem, a ideia que se apresenta então é aproveitar a memória de maneira mais eficiente, armazenando nesse espaço uma informação útil. Ou seja, se você der uma informação útil para o ponteiro nulo, falar, olha, ao invés de voltar para a raiz, aponte o seu próximo ponteiro para o seu pai, né? Que na verdade não necessariamente é o pai. Isso depende da ordem. Então, para você generalizar, você pode falar, olha, o seu ponteiro da esquerda aponta para o seu nódulo anterior e o seu ponteiro da direita aponta para o nódulo posterior a você, para que isso facilite a passagem, a travessia pela árvore, correto? Bem, agora que a gente sabe essa parte básica, vamos pular, né, antes de terminar a definição da árvore binária, da árvore de costura, perdão, vamos falar sobre o problema que originou a noção de árvore com costura. E esse problema basicamente vamos lá, começando por esse algoritmo aí. É um algoritmo bem simples que serve para fazer a travessia em uma árvore e ele consiste em, bom, o nome do algoritmo é travessia e ele tem uma predefinição, né? Antes de começar a travessia na árvore, você tem que fazer com que um ponteiro T aponte para um nodo. Para um nodo, perdão. Esse nodo que ele pode ser nulo ou ele pode ser a raiz de uma árvore. Se o nodo é nulo, então você sai da função. Até aí tudo bem. Mas caso contrário, caso o nodo não seja nulo, caso ele seja parte de uma árvore, uma árvore ela sempre vai ter um ponteiro apontando para a esquerda e um ponteiro apontando para a direita, que são os seus filhos. Então você faz a travessia para o filho à esquerda, faz a travessia pelo filho à direita. Ao mesmo tempo que você printa, né, você coloca para fora as informações do nodo T. E como você pode ver, isso aqui é um algoritmo recursivo que funciona perfeitamente bem, mas o senhor que tem um profundo conhecimento da linguagem em si, de programação, o senhor sabe que isso aqui gera um stack. Gerando um stack, isso aqui causa bastante dor de cabeça, porque pode acabar com a memória, né? Isso pensando em um contexto de 1979, que quando foi começada a pesquisa sobre essas noções de árvores. Bem, agora
o senhor viu lá agora o algoritmo, só que dois problemas podem ser identificados naquele algoritmo. O primeiro deles é que, devido à recursividade, né, o espaço de stack utilizado pelo algoritmo é proporcional à altura dele. E quando você pensa em uma árvore muito grande, uma árvore que talvez tenha milhares de coisas de altura, milhares de níveis de altura, isso é algo que não vale a pena. Pensa você ter 1024 stacks de 1024 itens. Isso não faz sentido, isso não é algo útil, é algo que vai acabar com a memória de um computador, ainda mais um computador antigo. Bem, e o segundo problema é que toda travessia realizada na árvore tem que começar pela raiz. E já que os ponteiros das folhas, né, os últimos ponteiros dos filhos, eles não apontam para nada, você sempre tem que recomeçar da raiz, guardando a posição que você já olhou. Sabendo que, olha, se eu já olhei aquele último nodo à esquerda na árvore, então agora eu vou começar a olhar os da direita. Entendeu? Isso é um problema, isso gasta tempo, isso e os algoritmos que fazem isso, né, como que eu apresentei um pouco mais cedo, eles têm um problema de performance. Bom, nem tudo na vida é ruim, né? Nem tudo na vida é tristeza. Então, vamos pensar os cientistas da computação na época pensaram uma solução. E uma das soluções iniciais é a costura. O que é a costura? Basicamente, a costura ela é a noção de que é o seguinte, é o que eu expliquei mais cedo. Se os ponteiros estão nulos, façam com que o direito aponte para o sucessor e o esquerdo aponte para o antecessor, né, para os seus nodos antecessor e sucessor, para que assim se torne mais fácil ir e voltar, né, transitar pela árvore. Bem, porém, um cientista da computação, o Donald Knuth, uma vez perguntou se existe um algoritmo não recursivo, ou seja, iterativo, para realizar travessia simétrica, né, para realizar travessia em ordem, não utilizasse stack e não modificasse a estrutura da árvore. Bom, foi a partir daí que começaram a se pensar em costura. Ela surgiu como uma forma de sanar esses problemas dos algoritmos comuns. Não necessariamente da dúvida do Knuth, mas para sanar esses problemas anteriores e para que pudesse esse sistema de costuras ele foi uma forma muito útil de se transitar pela árvore. Bom, agora a execução, como funcionou essa solução? Como ela foi a solução para a pergunta do Knuth e também que ajudou muito na pesquisa das árvores de costura. Bom, aqui tem uma exemplificação física, né? Uma exemplificação ilustrada do que é uma árvore com costura. E como você pode ver ali, as folhas, né? Os nódulos que normalmente seriam ponteiros nulos, na verdade agora eles têm ponteiros substitutos, ponteiros bem pequenos que simplesmente apontam para algum lugar, para o próximo lugar. Tomando de exemplo ali o nodo A. O nodo A, normalmente, em uma árvore como essa, o algoritmo teria que verificar o F, depois verificar o B, depois verificar o A. E se ele quisesse verificar o D, ele teria que fazer esse caminho de novo, só que ao invés de verificar o A, verificando o D. Agora, ele verificou o F, verificou o B, verificou o A, ele não precisa voltar para o F só para verificar o D. Ele pode já ir pelo B e verificar o D em seguida. Entendeu? Ele volta para o B, já pega o ponteiro para a direita do B e já verifica o D. E você pode ver que o C funciona da mesma forma. Se você precisar voltar e verificar o D de novo, o ponteiro da esquerda leva para o B, que já leva ao D. E se você quiser verificar o E, o ponteiro da direita do C leva ao D, que leva ao E. Bom, a ideia básica é não deixar ponteiros nulos, tornar esses ponteiros nulos úteis. Bem, os ponteiros, e aqui é uma exemplificação, né, como funciona esse sistema de ponteiro, e os ponteiros da esquerda, como eu expliquei mais cedo, apontam para o seu antecessor em ordem simétrica e os da direita para o seu sucessor em ordem simétrica. Bem, mas só que tem que lembrar de uma coisa. Para onde as costuras vão apontar depende unicamente da ordem que foi selecionada para atravessar essa árvore, para andar nessa árvore.
que pode ser a ordem simétrica, a pós-ordem, a pré-ordem, enfim. Aqui tem a explicação, né? Tem a solução da dúvida do Knut. Ele queria um algoritmo não recursivo que não modificasse a estrutura da árvore e não utilizasse stack. E em 1979, o Joseph H. Morris, perdão. É Joseph, né? Perdão, deixa eu verificar aqui rapidinho. Isso, Joseph, perdão, eu confundi o nome, mas mil perdões. O Joseph H. Morris, ele propôs esse algoritmo que o senhor está vendo aí à direita, né? Que tem uma breve explicação à esquerda. E esse algoritmo, esse algoritmo, o que ele quer dizer? Bom, primeiro você inicializa um nodo chamado atual como a raiz de uma árvore, né? Você fala que como que eu falo? Você delega ao atual uma raiz de uma árvore e enquanto o atual não for nulo, ele pergunta: o atual tem filhos? Se ele não tiver filhos, à esquerda ele printa o próprio conteúdo, ele printa o conteúdo de atual. Caso ele tenha, ele travessa, né? Ele vai para o filho da direita, ele vai para o nodo da direita. Mas caso ele tenha um filho à esquerda, então ele pega esse filho à esquerda e torna ele o nodo direito, ele torna o atual o filho direito do nodo mais à direita da atual sobre a árvore esquerda. E logo em seguida vai para o filho da esquerda. Isso aqui basicamente é um algoritmo de inserção e busca na árvore. Bem, agora passando para frente, uma pequena observação, né, que o algoritmo do Morris modifica sim a árvore, porém ele retorna a árvore para o seu estado original logo após terminar a sua busca, logo após terminar o algoritmo. Então, e o que é totalmente diferente, né, das travessias, né, dos algoritmos baseados em stack. Então, no final, a dúvida do Knut foi sim sanada. Agora falando sobre a implementação. Bem, a implementação vai ser explicada pelo meu colega de grupo, João Pedro, que nós criamos um algoritmo em C para dar uma exemplificação bem básica dos funcionamentos de uma árvore binária com costura. Então, eu desejo boa sorte ao meu colega João Pedro. Eu espero que o senhor tenha gostado da minha parte do trabalho, professor. E esse é o fim da minha parte do trabalho. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é João Pedro Barbosa Leão, eu sou do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Goiás, da turma de Algoritmos e Estrutura de Dados 1, com o professor Vanderlei Alencar. E eu estou aqui para dar continuidade na apresentação do trabalho sobre árvore binária com costura, ou com fios. Então, como meu colega Henrique apresentou a parte conceitual e tudo, eu vou mostrar aqui um pouco da implementação e do código em si. Antes de iniciar a explicação, eu queria falar que eu tive uns problemas de exibição do slide, então por isso que eu estou fazendo a apresentação aqui direto no código e não estou usando o slide. E desde já queria pedir desculpa também se o áudio do microfone não ficar muito bom. Então vamos lá. Bom, aqui primeiramente a gente tem a definição do nosso nó, ou célula, que a gente chamou de célula. E essa célula ela vai ter um valor inteiro, que aqui está chamado de info, e a gente vai apontar para outros dois nós, que vão ser o da esquerda e o da direita. E aqui a gente vai ter uma variável char, que vai funcionar para a gente como se fosse um boolean, porque ela vai indicar se o nó em questão ele possui fios ou não. Aqui a gente tem o cabeçalho das nossas funções, que vão ser as funções de criar uma árvore vazia, sem nenhum elemento, de inserir um elemento com base com o valor que vai ser passado para a função, que vai ser o valor de info aqui do nosso nó. A gente tem a função de travessia simétrica,
que vai ser a travessia inOrder da árvore. Aqui uma função maior, que vai ser simplesmente para encontrar o maior elemento, que vai ser útil nessa próxima função aqui, que é de deletar um nó. E aqui é a função de deletar a árvore inteira. E a função de menu, que a gente vai usar só para facilitar na hora do usuário utilizar o programa mesmo. E uma variável char, que vai ser útil na hora do switch case aqui do menu. Bom, aqui na função main, a gente vai só chamar a função menu e fazer a leitura de um char digitado pelo usuário. Aqui na função menu, a gente vai ter as opções, 5 opções para o usuário digitar, que são a opção 1, criar uma árvore vazia, opção 2, inserir um elemento, opção 3, travessia inOrder, opção 4, deletar um elemento, opção 5, deletar a árvore inteira. Aí o usuário vai fazer a escolha do elemento que ele quer, e com base nisso vão ser chamadas as funções que a gente citou anteriormente. Aqui a primeira opção, no caso criar uma árvore vazia, vai simplesmente chamar a função criar árvore, que é essa função que a gente tem aqui, que simplesmente vai dar null para a árvore e vai printar uma mensagem que a árvore foi criada. Voltando aqui no menu, a próxima opção que a gente tem é inserir um elemento. Então, quando o usuário digitar essa opção, vai ser chamada essa função inserir um elemento, que vai receber o valor que o usuário digitou, no caso o valor do elemento, e vai fazer a inserção de um nó na árvore. A próxima opção que a gente tem aqui é a travessia inOrder. Quando o usuário pedir essa opção, vai fazer essa travessia da árvore, e essa é uma das vantagens que a árvore binária com costura ela tem, porque se fosse uma árvore binária normal, se você fosse fazer o percurso inOrder, quando ela chegasse no fim de uma possibilidade de um caminho, chegasse lá na ponta, ele ia ter que voltar lá para o começo de novo para seguir o próximo caminho. Na árvore com costura, não. A gente tem já lá na ponta, a gente já tem um ponteiro que aponta para a próxima possibilidade de caminho. Ou seja, essa é uma vantagem que a gente tem aqui da árvore binária com costura. A próxima opção aqui é deletar um elemento da árvore. Nessa opção, o usuário vai digitar o valor do elemento e a gente vai buscar por esse elemento na árvore e vai deletar ele. É aqui nessa função que pode ser necessário chamar a função auxiliar também para encontrar o maior elemento da árvore. Essa função aqui que simplesmente retorna o maior elemento, que é o mais à direita. E a última opção que a gente tem aqui no nosso menu, que o usuário pode escolher, é a opção de deletar a árvore. Nessa opção aqui, a gente vai deletar a árvore inteira, com todos os nós. Então, basicamente, como é que vai funcionar a árvore? Quando eu chegar no nó mais à esquerda, ou seja, no fim de um caminho, quando o ponteiro esquerdo apontar para null, aí esse nó ele vai apontar para o pai dele, ou seja, ele vai apontar para o início do próximo caminho. Isso seguindo a travessia inOrder. Agora, se o último nó do caminho que ele chegar for o nó da direita, aí ele vai apontar para o avô, ou seja, para o antecessor do antecessor. Por que ele faz isso? Porque como ele já percorreu os caminhos da esquerda, os da esquerda apontam para o pai. Aí os da direita vão apontar para o avô. Então, fazendo essa sequência de caminhos, o único nó que ele não vai ser um nó com fios, vai ser o nó mais da direita possível. Por quê? Porque quando chegar nesse nó, ele já vai ter percorrido todos os outros caminhos possíveis. Então, basicamente é assim que vai funcionar a árvore binária com costura, ou com fios. Então, vou fazer uma rápida demonstração aqui do algoritmo funcionando. Aqui, quando a gente executa, tem um menuzinho aqui com as opções de 1 a 5 para o usuário digitar. Aí vou colocar a opção 1 para criar a árvore.
Pronto, a árvore binária com fios vazia foi criada. Aí aqui eu vou inserir alguns elementos. Vou inserir o elemento 1, o elemento 6, o elemento 8, o elemento 2 e o elemento 10. Aí aqui, quando a gente escolher a opção 3, é a travessia in order. Aí ele vai dar aqui pra gente aqui o resultado dessa travessia. Se a gente quiser apagar algum elemento também, com a opção 4, por exemplo, vou apagar o elemento 10. Pronto. Aí se a gente fizer a travessia in order de novo, aqui ó, vocês vão ver que o elemento 10 foi apagado. E a opção 5 também, que é deletar a árvore inteira. Pronto. Aí quando a gente fizer a travessia, não vai ter nenhum elemento, né? Então, aí não tem como. E esse é um exemplo básico aqui do código funcionando.